Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, de antemão já peço para você que compartilhe muito esse vídeo. Vocês verão que vai ser muito raro nós produzirmos vídeos nesse formato. E não é porque eu queira, não é porque o Davi ficou preguiçoso, não é isso. Vocês já devem ter percebido que outros canais que vocês seguem, que acompanham também, não usam esse formato de ir colocando as imagens para ilustrar. Eu acredito que, de alguma forma, o sistema não gosta que a gente mostre explicitamente como as coisas acontecem. Então, está sendo permitido falar, mas não mostrar, de muitos assuntos. Eu já percebi isso, às vezes eu faço vídeo usando uma gameplay, às vezes uso um dos encaramóveis, tudo para que a mensagem seja passada até você. Mas a maioria dos vídeos, principalmente os que agradam mais os próprios inscritos, é no formato de ilustração e mostrando as imagens. Mas você mesmo já deve ter baixado alguma coisa aqui no Google, no Google Imagem, e já viu que lá tem escrito: essas imagens podem ter direitos autorais. Para você que baixa para uso particular, pode não dar bronca, mas para quem tem canal, quem tem uma página, já pode dar muita bronca. Muitas dessas empresas, quando vê que você está usando o conteúdo dela, mesmo que seja só uma imagem, ela pode, à sua livre escolha, ficar com a monetização do vídeo, bloquear esse vídeo ou dar strike. Agora, recentemente, o nosso canal está numa situação de alerta, muito perigo, a gente pode cair a qualquer momento, porque uma empresa de medicamentos não gostou do nosso vídeo, não gostou que a gente usou um trechinho apenas para ilustrar do vídeo deles, que estava com Creative Commons, como se fosse de fato uma armadilha, Colocam lá licença de reutilização permitida, quando você baixa eles vão dar strike. Uma coisa que o próprio Google, o YouTube, tem que rever isso aí. Eu mandei para eles, expliquei tudo na minha argumentação e tenho que esperar 14 dias. Creio eu que vencerei esse pedido, mas se isso não acontecer, esse strike vai durar até março. Então, até março de 2022, nós não podemos produzir os vídeos, pelo menos até essa data, como a gente fazia, mostrando essas imagens como esse que eu estou fazendo aqui, justamente para que você entenda. Não é fácil fazer esse tipo de conteúdo, meus irmãos. Vocês veem que outros tipos de canais que é para elogiar, que é para incentivar, eles usam trechos até de filme e não dá bronca. Já quem critica, quem mostra o que não é para ser mostrado, aí a conversa é outra. E não é culpa do YouTube não, são dessas próprias marcas, dessas grandes empresas que fazem as coisas andarem dessa forma. Então, a matéria que foi enviada dessa semana foi a mais pedida, sem dúvida nenhuma. E eu agradeço a todos que mandaram essa e demais matérias, mas é sobre a cápsula, essa cápsula aqui. Eu vou colocar outro nome, tá certo? Pra gente não falar isso aqui e acabar perdendo alcance no vídeo. A cápsula de uma ida dessa para pior, tá certo? Eu vou ler assim, mas você tá vendo qual é o nome. Então, quando eu me referir, quando você for dessa para pior, então você já sabe do que é que tá se falando ali, ó. Tá certo? A cápsula dessa para pior, assistido, é aprovada em análise legal na Suíça. Então você vê, meu irmão, por mais ateu que a pessoa seja, que a pessoa não acredite na espiritualidade e tem todo o nosso respeito, mas por mais que ela não acredite, ela tem que entender que existem pessoas que acreditam nisso aqui, pessoas que servem a entidades e querem agradar essas tais entidades. Então eles fazem esse tipo de coisa aqui. Não é para ajudar ninguém, não é para ser bonzinho, não. Isso aqui se trata de cultuação. E saiba a pessoa ou não que está fazendo parte disso, a pessoa que vai dessa para pior, através desse sistema aqui, para eles pouco interessa. Preste muita atenção que vai ficar muito claro isso na matéria. Essa matéria aqui é da UOL, tá certo? Foi publicada em 7/12/2021 e ela diz o seguinte: uma cápsula em forma de caixão que permite aos ocupantes praticar uma ida dessa para pior foi aprovada numa revisão legal na Suíça, informaram seus criadores. As informações são do jornal britânico The Independent, ou seja, um independente. A máquina batizada de Sarco, ou seja, a abreviação de sarcófago, pode ser operada por dentro e funciona reduzindo o nível de oxigênio abaixo de um nível crítico. O processo leva menos de 1 minuto e a perda da vida ocorre por hipoxia, ausência de oxigênio suficiente nos tecidos para manter as funções corporais, e hipocania, dióxido de carbono reduzido no sangue. O objetivo, segundo os criadores, é permitir que uma pessoa perca sua vida de forma relativamente pacífica e sem dor. A Suíça permite que a pessoa vá dessa para uma pior, assistido ainda por cima, desde 1942, e cerca de 1.300 pessoas usaram o serviço das organizações de eutanásia Dignitas e Exit no ano passado, segundo o periódico britânico. Esse pedacinho aqui eu mudaria. Cerca de 1.300 pessoas perderam a sua alma. E eu vou explicar isso aqui biblicamente, principalmente para aqueles cristãos, que conheceram a doutrina de Aleister Crowley disfarçado de cristianismo.
muitas denominações religiosas que são guiadas pelos chamados bodes, os bodes que estão no meio das ovelhas, maçons. Esses caras passaram diversas doutrinas que não fazem parte do cristianismo, eles fazem uma verdadeira carreira na Bíblia, eles conhecem ela de Gênesis a Apocalipse, e eles fazem um apanhado ali de palavras para apoiar o que eles querem que a pessoa pense. As pessoas não se dão o trabalho de ler, principalmente o brasileiro sempre teve essa preguiça, e lá eles são guiados a se tornar, como o nosso próprio Jesus Cristo já disse, 2 vezes mais filhos do inimigo do que filhos de Deus, tá certo? Eles ficam piores quando entram do que quando saem. É claro que não são todas, tem pessoas boas também nesse meio que estão ali realmente para ensinar, e eu não incentivo ninguém a parar de ir para a igreja, muito pelo contrário, acho que é bom as pessoas se reunirem. Agora sempre tendo em mente que o nosso verdadeiro mestre é Jesus Cristo e nenhum outro, tá certo? Mas vamos continuando aqui. A cápsula é de criação do Dr. Philip. Apelidado de doutor, o nome é outro, mas vou chamar de doutor falecimento, tá certo? Para que também essa palavra não prejudique o nosso vídeo. Que atua como diretor da organização sem fins lucrativos, Exit Internacional. Então preste atenção, meu irmão, essa organização, você vê que é uma coisa de ponta de linha, alta tecnologia, e eles não ganham dinheiro, eles não cobram pelo serviço deles, é sem fins lucrativos, pelo que a gente está vendo aqui. Então, posso até ter entendido errado, mas pelo que eu estou vendo, esse sistema aqui é grátis. Por quê? Porque essas pessoas estão interessadas em agradar as entidades que eles seguem. Quanto mais o ser humano sofre, quanto mais o ser humano perde as esperanças, mais essas entidades podem se alimentar. Assim diz muitas crenças, e eu inclusive acredito nisso também, que quanto mais angustiado, quanto mais triste você fica, meu irmão, mais essas entidades podem sugar a sua energia vital. A pessoa chegar ao ponto de tirar a sua própria vida, isso é um banquete como nenhum outro, sem comparação para essas entidades. E é por isso que é altamente condenado pela Bíblia Sagrada. E a gente vai chegar lá. Eu só peço que você me dê um tempinho para a gente terminar aqui de ler o que é que a matéria da UOL está dizendo. O Sarco é projetado para ser rebocado para um local de preferência dos usuários, como um cenário bonito ao ar livre. E então a cápsula biodegradável pode se desprender da base para servir como um caixão. Então vê aqui como eles escrevem politicamente correto. Olha, a pessoa vai para um cenário bonito ao ar livre e a cápsula ainda é biodegradável. Para fazer o quê? Para permitir que uma pessoa em um momento de desespero, que ela mesma talvez se pensasse melhor no que está fazendo e soubesse que essa vida materialista não é tudo, ela jamais faria isso. E eles se aproveitam disso para permitir que a pessoa perca sua alma. Philip enfrentou a oposição dos críticos da eutanásia, em parte devido ao método utilizado. O gás pode nunca ser um método aceitável para ir dessa para uma pior, assistido na Europa, devido às conotações negativas que aconteceu naquele incidente aqui. Eu vou colocar o nome aí para você ver. Disse ele ao TE Independente em uma entrevista de 2018. Alguns até disseram que é apenas uma câmara de gás glorificada. Olha que matéria porca, meus irmãos. Alguns até disseram, como se fosse, entre aspas eles colocaram, né? Como se fosse um absurdo dizer isso aqui. Mas é a pura verdade. De fato se trata de uma câmara de gás glorificada. Nada mais do que isso. O que é que acontece dentro dela? Ela também atraiu críticas devido ao seu design futurista, que alguns dizem glamorizar a ida dessa para uma pior. Atualmente existe apenas 2 prototipos de Sarco, mas a Exit Internacional está imprimida em 3D uma terceira máquina que espera estar pronta para operação na Suíça no próximo ano. Philip disse à mídia local na semana passada que não há nenhum problema legal e que discussões estão em andamento com vários grupos na Suíça com o objetivo de fornecer a cápsula para ir dessa para uma pior assistido. Salvo quaisquer dificuldades imprevistas, esperamos estar prontos para disponibilizar o Sarco para uso na Suíça no próximo ano, disse ele. Tem sido um projeto muito caro até agora, mas achamos que estamos muito perto de implementação agora. A matéria vê o quão absurdo que é isso aqui, né? Principalmente a forma que eles escrevem, e que eles podem inclusive serem acusados de criminosos e estar incentivando isso aqui. Aí eles colocam, caso você esteja pensando em uma dessa para uma pior, procure ajuda especializada como o CVV e o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial da sua cidade, né? Eles fazem isso aqui, meu irmão, que é para se resguardar, para que o peso da lei, porventura, não possa cair sobre eles, tá certo? Mas é muito triste o que está acontecendo com o mundo. Mostra que, de fato, o que a Bíblia nos relata, que passaríamos por tempos trabalhosos, é essa data atual. Isso eu não tenho dúvida. Eu não faço como alguns que têm uma síndrome de profeta e fica dizendo, olha, é tal ano isso aí vai acontecer. Eu não faço isso. O dia do fim só quem sabe é Deus mesmo. Agora, os tempos trabalhosos que ninguém sabe quanto tempo é, de fato, quanto isso dura,
Nós estamos atravessando nesse momento. Isso aí eu tenho plena convicção. E posso estar errado, mas tenho convicção. E agora a gente vai entender, como eu prometi, que biblicamente você não pode tirar a sua própria vida. Deus não permite isso de forma alguma. Os 10 mandamentos deixa claro isso no seu sexto. O sexto mandamento diz: não matarás. Essas são leis que não mudam. São leis dadas pelo próprio Criador, o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi Ele que deu essas leis. Isso aqui nem um filho pode mudar, meus irmãos. Deixar isso bem claro. Vai ter alguns sabichões que vai dizer: sim, mas está falando não matarás. Ou seja, não tirará a vida de ninguém, mas não está dizendo nada da sua própria. Errado, meu irmão. Aqui inclui a sua própria também. Muitos ignorantes das escrituras dizem o seguinte: olha, os católicos estão errados em dizer que tirar a própria vida é um pecado que Deus não perdoa. Eles estão inventando isso. Não, os católicos estão absolutamente certos. Errado está quem pensa que está errado. Nós sabemos hoje que a igreja, o templo, não é um templo de pedra. Somos cada um de nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, ok? Eu acho que todos que seguem esse canal já entenderam isso. Então, os católicos estão certos quando diz que tirar a própria vida é um pecado que Deus não perdoa. A pessoa está se condenando. Em Mateus 12, 31, 32 diz o seguinte: por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem fala contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Então preste atenção, meus irmãos, preste muita atenção, porque aqui deixa claro que você não pode nem falar contra o Espírito Santo. Esse é um pecado que não será perdoado. Você não pode cometer pecado. E que pecado seria esse? Você quer maior pecado do que destruir o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo? Você entende que é por isso aqui que alguns de nós, como eu, entendem que não é bom você tatuar o seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, é morada sagrada do Espírito Santo. Isso eu estou dizendo apenas que é um entendimento meu. Posso estar errado. Eu não sou nenhum pastor. Eu só estou compartilhando com vocês o que eu penso. Se você concorda, beleza. Se não concorda, beleza também. Tem outro trecho também, em Reis, na Bíblia, onde Elias, tá dizendo assim, ó: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Bezerbá de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo o seu próprio fim. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os homens antepassados. Você acha que esse cara não tinha coragem para se autodestruir? Você acha que ele era um medroso, que ele não tinha coragem para isso? É claro que ele tinha coragem para fazer. Agora, ele não fez porque ele sabia que ele não poderia atentar contra o próprio templo. Essa coisa é tão séria, meus irmãos, para quem ainda não entendeu que de fato o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que Jesus Cristo deixou isso claro quando ele fala: destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E é óbvio que debocharam dele, porque os idiotas pensavam que ele estava falando do templo de pedra, que levou muitos anos para ficar pronto. E era de pedra mesmo, não era de tijolinho não, era pedra. Então quando ele disse: destruam e eu reconstruirei em 3 dias, eles ficaram rindo. Nossa, primeiro, como é que você vai destruir uma coisa tão sólida naquela época? E segundo, ainda que conseguisse destruir, como conseguiria fazê-lo de novo apenas em 3 dias? Mas ele falava do corpo, que é a morada do Espírito Santo. Então é claro que você pode entender de outra maneira, é claro que você pode dar outras desculpas, mas o fato é esse aqui, meus irmãos. A tua vida, a nossa vida, ela é muito valiosa. Por isso mesmo é que ninguém tem o direito de tirar a vida do próximo, nem a sua própria. O meu entendimento sobre as Escrituras é esse. É claro, é limpo e é óbvio. Não há sombra para dúvida. Na minha opinião, não há. As pessoas hoje tentam escolher o que elas querem seguir. Não é outra coisa a não ser a doutrina de Aleister Crowley, que era: fazeres o que tu queres, há de estar na lei. Então você pode interpretar da sua maneira, porque isso foi enraizado, infelizmente, de muitas denominações religiosas, e foi feito proposital, para que as pessoas achem que Jesus Cristo é um tipo de milionário que chegou em um bar e disse: olha, bebida e comida liberado para todo mundo. Façam o que vocês quiserem aí, vocês agora vivem de graça, tá certo? Vivem na graça. Façam o que vocês quiserem. Eu não entendo assim. Você vê a história de cada apóstolo dele e você vê como todos acabaram. Foi muita luta, muitas batalhas. Conseguiram feitos que só mesmo guiados por Deus para conseguir. Mas sofreram muito e perderam inclusive as suas vidas, todos eles. Agora, não gostam de falar disso, né? Não gostam de falar disso porque acaba com essa historinha de fazeres o que tu queres. Infelizmente, meus irmãos, muitos estão seguindo isso e nem sequer percebem.
Esse vídeo já ficou grande demais, eu vou encerrar ele por aqui, mas eu espero que eu tenha ajudado alguém a entender os fatos como eles são. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Deixa a tua opinião. Um abraço e tamo junto.